Esse aqui, eu gosto de começar por aí, que é o mapa estratégico da Anvisa de 2004 para 2027. Então, esses são os nossos 7 objetivos estratégicos, né? Então, a Anvisa tem uma missão, tem uma visão, tem os seus valores, e dentro disso, o que que a gente espera trabalhar, o que que é prioridade para a agência nesses 3 anos. E aqui a gente entra com a gerência geral, né, de tecnologia em serviço de saúde, que é de onde a gente vem, que é a GGTES, ela entra com nesse aqui, ó, viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população. Então, vai aqui a primeira colocação, que é importante a gente não esquecer. A Anvisa, a vigilância sanitária, ela não tem o viés de ideologia nesse sentido, de dizer, olha, a gente é a favor do tratamento na comunidade terapêutica acolhedora ou a gente não é a favor. Ah, isso funciona, não funciona. Não tem por onde a gente começar com isso. O que importa é que o serviço existe. Então, se o serviço existe, a gente tem que garantir, ele existe e ele interfere na saúde da população. Então, é obrigação da vigilância sanitária viabilizar esse acesso seguro. E eu vou dizer mais, para a gente seja seguro e com qualidade, tá? Então é para isso que a gente trabalha, é para isso que a vigilância sanitária existe. Se a gente pegar 80-80, está lá bem claro. Então, aqui a gente entra, né? A gente entra na questão das crises sanitárias e emergências de saúde pública e vocês vão ver mais para frente a questão de usar dados que é em 2024 e 2027, não tem como a gente falar de trabalho em nível federal ou em nível estadual e seja municipal sem a utilização de dados. Então, lá na Anvisa, para a gente se organizar, lá na Anvisa, olha como aqui na Anvisa, né? É que eu sempre faço essa palestra fora da cidade. A gente chamou, a gente conceituou os serviços, a gente dividiu em serviços de interesse para a saúde e serviços de saúde, como o Weber já trouxe, né, muito bem. Então, o que que é o serviço de interesse para a saúde? É aquela atividade que influencia na sua saúde, mas que não você não obrigatoriamente precisa de um profissional de saúde lá dentro para realizar. Então, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura, ele é um serviço, ele interfere na saúde e tal, mas precisa ser um profissional de saúde para realizar? Ah, mas é muito bom que fosse. Seria muito bom que fosse, mas você pode ter um administrador de empresa que enverede por esse caminho e faça os seus cursos e trabalhe e estude, ele tem, né, a sua habilitação como acupunturista e ele pode fazer. Agora, quando você necessariamente precisa de um profissional de saúde, ó, atividade em que há a prestação de assistência ao indivíduo, à população humana, que possa alterar o seu estado de saúde. Então, ele objetiva a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação, a estética ou a reabilitação, mas obrigatoriamente por um profissional de saúde. Isso já está no RDC nosso, tá? E aí, quando obrigatoriamente você precisa de um profissional de saúde, aí você tem um serviço de saúde. Como o Weber muito bem disse, as comunidades terapêuticas, as acolhedoras, olha como é que é a definição dela na nossa RDC. Ela presta serviços de atenção à pessoa com transtorno decorrente do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em regime de residência e que utiliza como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares. Aqui, ela quebrou as pernas de quem diz que é um serviço de saúde. Você tem qual que é a terapêutica para poder minimizar, tentar tirar, ajudar aquela pessoa que tem esse abuso. É a convivência entre os pares. Então, você não tem aí medicação, você não tem um tratamento psiquiatra, né? Você não tem uma redução de danos, você tem a convivência entre os pares. Então, é aquela questão do trabalho, da conversa, da meditação, em alguns locais da própria religião, né? Então,
aquelas instituições que não realizam terapêuticas que dependam de profissionais de saúde obrigatoriamente, né? Então, elas se classificam como serviço de interesse, elas não são um equipamento de saúde, elas são mais caracterizadas como equipamento social, né? E a outra parte que o Weber chamou de comunidade terapêutica médica, né? E desde 2021, o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer em que ele muda isso, ele muda esse nome justamente para a gente não ter mais tanta confusão. Eles passam a chamar de Clínica Médica Especializada em Dependência Química, para ficar bem claro que ali você tem um serviço de saúde. Esse é um equipamento de saúde, né? Então, a Clínica Médica Especializada em Dependência Química, que era a antiga Comunidade Terapêutica Médica. Então, isso sim é um serviço de saúde mental, ele tem uma responsabilidade técnica médica, né? E aí ele tem que observar todo o arcabouço regulatório de serviços de saúde no que couber. Então, é a 50 na infraestrutura física, é a 63, que é as boas práticas, né? É a segurança do paciente na 36, é a 222, que é a de resíduos, embora a 222 também ela pode ser aplicada nas comunidades terapêuticas acolhedoras, e esse é um equipamento de saúde. E aí você tem o paciente. Na comunidade terapêutica acolhedora, a gente tem o residente. Isso é muito importante. A gente está enfatizando, porque faz diferença na hora que a gente consegue definir na mente essa diferença entre as duas. E aqui, como foi muito bem dito, né, pelo meu parceiro aí da Vigilância Sanitária Estadual, a gente vai trabalhar com as comunidades terapêuticas acolhedoras, que, segundo o próprio Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, né, esse é o nome dele agora, a gente vai chamar de MDS, para não estar repetindo esse nome tão grande, é um serviço de acolhimento, né? Então, acolhimento, regime residencial transitório, eles têm, né, eles colocam lá de 3 a 12 meses, que deve ser a permanência da pessoa lá dentro, mas aí não é a gente da vigilância sanitária quem vai, né, tá fiscalizando isso. Agora, se você chegou, tem uma pessoa que está lá dentro há mais de 12 meses, então vai lá e avisa, né, a Secretaria de Assistência Social, porque eles têm outras normas, outras regras, e eles disseram para a gente que é de 3 a 12 meses. E de caráter exclusivamente voluntário. Isso é muito, muito sério. Então, são equipamentos da rede suplementar de atenção, recuperação e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas. Não faz parte nem do SUS e nem do SUAS, como o doutor Itamar disse, né? O doutor Itamar, brilhantemente no início, disse que é do CISNAD, e isso é do CISNAD. A gente tem que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque é da Secretaria de Justiça, e às vezes a gente acaba tentando jogar para a Secretaria de Assistência Social ou para a Secretaria de Saúde. Claro que todo mundo, todos esses entes que eu falei, têm a sua parcela, né? Como foi bem colocado lá naquele esqueminha. Mas elas integram mesmo o Sistema Nacional de Política Pública sobre Droga, que é o CISNAD. Dito isso, aí a gente vai entrar na seara mesmo da vigilância sanitária. E as ações da vigilância sanitária, elas fazem parte, né, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente tem uma norma para isso, a 9782, a mesma norma que cria a Anvisa, ela também define, né, esse sistema, e aí a gente tem em nível federal a Anvisa, as vigilâncias sanitárias estaduais e as vigilâncias sanitárias municipais, sem hierarquia entre elas, né? E isso é meio difícil das pessoas entenderem. Às vezes a gente recebe aqui parlamentares, a gente recebe empresas dizendo assim, olha, a vigilância sanitária lá do estado tal está fazendo isso e isso, aí eu vim aqui para vocês resolverem. A Anvisa não manda no estado, nem o estado manda no município, né? E nem vice-versa. A gente compõe um sistema onde cada um tem as suas competências.
E a competência de fiscalização, licenciamento e a instauração, caso seja necessário, de um processo administrativo para apuração das infrações sanitárias, elas constituem competência do órgão de vigilância sanitária local, que foi aquilo que o Weber disse, né? Da questão de depende da pactuação. Geralmente, né, a gente tem visto no país a fiscalização e o licenciamento das comunidades terapêuticas acolhedoras, elas ficam muito a cargo do município onde elas estão localizadas. Mas pode acontecer de ser o Estado, né? Então, isso aí não é a Anvisa quem fiscaliza, a gente não sai daqui e faz a fiscalização. A gente faz, sim, a criação das normas, mas a norma em nível nacional. Então, pode ter, como parece que o Espírito Santo tem, né, já uma portaria direcionando e legitimando. Ela pode ser até mais restritiva que a nossa, que é a RDC 29, mas ela não pode ser mais permissiva. E aí, nas normas que a gente tem hoje, para o licenciamento, elas são classificadas como atividades de alto risco, né? E ela é para um público vulnerável, de risco potencial alto. Por que que a gente colocou isso? A gente colocou por conta disso. Não é porque é a Vigilância Sanitária Municipal que vai fazer a fiscalização que elas deixam de ser alto risco, não deixam. Ela é de alto risco, então o que que significa ela ser de alto risco para o licenciamento? É que apenas antes dela ter o licenciamento, a vigilância sanitária tem que fazer o que a gente chama de inspeção sanitária prévia. Então você analisa os documentos, você vê se está tudo ok, você olha se a infraestrutura física está ok. Então a gente recebeu um dia desses o seguinte questionamento. Olha, a RDC não diz que a gente tem que aprovar projeto arquitetônico para a comunidade terapêutica acolhedora. E aí, como é que eu faço? Olha, a RDC diz que não há necessidade de aprovar, mas se você chegar lá e ela não estiver dentro dos parâmetros da RDC, e a RDC fala muita coisa de infraestrutura física, você não vai dar o licenciamento. Então, é bem mais interessante para a pessoa, para o gestor, para o responsável pela comunidade terapêutica acolhedora, que ele venha, né, antes, e que ele mostre, antes de abrir, né, o projeto de arquitetura, para depois não ter que refazer. Vou passar aqui rápido, porque o Weber já apresentou. Como foi dito antes, as clínicas médicas especializadas têm que cumprir todas as normativas de serviço de saúde. Isso aqui é importante a gente ter claro, gente. Eu repeti esse slide, por quê? Porque a gente, na hora do licenciamento, tem que estar com isso muito claro, muito definido. Que hoje em dia, a gente está tendo um crescimento muito grande, né, das comunidades terapêuticas. A gente tem um financiamento muito alto. O Ministério do Desenvolvimento Social disse para a gente que cada vaga que o governo federal compra, e ele pode comprar até 50% das vagas, eles pagam em média R$ 1.300 por mês, por residente. Então, isso aí, aí você imagina, o federal pode comprar, o estadual pode comprar, o municipal pode comprar. Então, não deixa de ter um fluxo, né, de capital grande nesses estabelecimentos. Então, a gente também, com isso, você aumenta a complexidade, e aí tem algumas comunidades terapêuticas que falam assim, olha, eu tenho aqui o meu espaço, é um espaço, geralmente são espaços amplos, né, tem isso, tem aquilo, e eu ofereço um médico, o médico vem aqui, atende o nosso médico, parará, aí já deixou de ser comunidade terapêutica acolhedora. Aí ele passa a ser uma clínica médica especializada em dependência química, lembra? Que eu falei que a gente falou lá no início, que se tem serviços que dependam de um profissional da saúde, obrigatoriamente, ele passa a ser uma clínica. E aí a pessoa quer oferecer esse médico que vem lá de 15 em 15 dias, tal, para poder, às vezes, cobrar mais, né? Para poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se for uma coisa esporádica, que ele tem já os seus residentes ali, que ele já trata, e ele faz como se fosse uma visita domiciliar, é outra história. Mas mesmo assim,
o consultório médico, se tiver, tem que seguir o que diz a RDC de infraestrutura, né? Então, não é tão fácil assim você oferecer serviços assistenciais de saúde dentro de uma comunidade terapêutica médica, é bem complicado. E a 29, que é a nossa, que a gente já comentou, que tem como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares. E é dessa aí que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai começar pela questão mais polêmica que a gente tem aí dentro, que é o uso de medicamentos. A RDC diz o seguinte: quem cuida dos medicamentos na comunidade terapêutica acolhedora é o responsável técnico da instituição. E aí, grita daqui, grita de lá, tem muita gente que reclama. Mas o que, que acontece? É porque, primeiro, nem sempre, a priori, você teria todos os residentes utilizando medicamento ali dentro. O medicamento que tem, ele tem que ter a prescrição médica para aquele residente. Então, na hora que a fiscalização chega, você não pode ter estoque de medicamentos sem nenhuma prescrição médica lá. Todo medicamento que a gente encontra, ele deve estar com a prescrição médica, deve ter o nome, né, de alguma forma, do residente que vai receber, os horários, a forma, né, a quantidade, a posologia toda ali. E o responsável técnico é quem tem que cuidar disso aí. E a comunidade terapêutica ela deve prever e organizar esses medicamentos seguindo a prescrição no plano individual de atendimento, que esse PIA ele não tem na RDC, mas ele tem na lei, né, que acolhe a RDC, como o doutor Itamar disse. Então, quando a pessoa entra, né, o residente chega na comunidade terapêutica, a comunidade terapêutica tem, se não me engano, 30 dias para fazer esse plano individual. Nesse plano individual de atendimento, tem que estar lá registrado isso. O residente José ou a residente Maria, ela faz uso da medicação conforme prescrição médica em anexo, tal. Ela vai no serviço de saúde de tantos em tantos dias, e aí cada dia que ele for tem que estar lá. E isso aí na ficha individual do residente que a gente na RDC solicita. Então é muito importante este registro. E quanto mais registro a gente tiver dessas medidas, mais vai demonstrar a organização do serviço, tá? E aí essa administração tem que ser registrada para monitoramento e controle. Você não pode ter lá quando a gente coloca, as comunidades terapêuticas não podem utilizar medicamentos psicotrópicos na sua terapêutica. Isso aí cria. Eu estava um dia desses conversando, fazendo uma conversa parecida com essa, com o pessoal que cuida, né, que são responsáveis por comunidades terapêuticas, são os gestores mesmo. E aí eles vieram me questionar que esse pedido aí seria contraditório, né, quando a gente diz. Mas veja bem, ó, tá bem aqui. Não pode utilizar medicamento psicotrópico em sua terapêutica. No tratamento, o tratamento não pode ser oferecido com medicamento psicotrópico, tá? Então, você pode ter, às vezes, até, como eu falei, um médico que vá lá e que faça como se fosse uma visitação domiciliar. A RDC 29 dispõe que cada residente da comunidade terapêutica ele tem que ter essa ficha individual, então é importante demais. Eu sei que é difícil a gente conseguir com que os gestores, as pessoas que são responsáveis, né, por essas comunidades tenham essa ficha individual, porque é cultural, né, gente? Comunidade terapêutica, instituição de longa permanência para idosos, essas coisas que a gente gosta de mexer, que o Ministério Público também gosta, elas são culturalmente, né, assim, isso aí é caridade, é um serviço que eu faço porque eu amo muito o meu próximo, tal, e com isso querem que a gente desculpe a falta de organização, de cuidado. Não pode, tá? Eles estão oferecendo um serviço ali. Se não dá conta,
não ofereça. Então, vai fazer outra coisa, né, da vida, mas não vai cuidar. Então, é importante demais a gente ter, nessa ficha, tem que ter, como diz a própria RDC, o horário de acordar, né, as rotinas, as atividades que ele faz. Ah, mas se o horário de acordar for o mesmo para todo mundo, aí, por exemplo, eu ofereço uma aula de pilates, eu ofereço uma yoga, uma meditação para todo mundo. Aí você pode criar uma ficha com as atividades gerais e coloca com esses horários ela ali como primeiro na ficha individual da pessoa, não tem o menor problema. Então, coloca que ele faz com todo mundo e a que ele faz, né, sozinho. Então, por exemplo, se ele participa da rotina de estabelecimento, se ele participa da limpeza, da cozinha, da horta, que é comum, mas não confundir com trabalho escravo, né? Então, ó, ele tem que trabalhar, ele ajuda na cozinha, ele ajuda na cozinha na hora de montar o lanche, tantas e tantas horas na semana, por tais horas e tudo mais, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. É como eu vou dizer, ajuda, né? Essa ficha individual ajuda a vigilância sanitária, ajuda a própria instituição, comunidade terapêutica acolhedora a se organizar, ajuda o gestor, porque ele demonstra ali, né, que ele tem um cuidado e que ele não explora o residente, e indica também para a família, né? Inclusive a família é uma parte importante que deve ser colocado aí, quem é o ponto focal da família, quem é que é o responsável para você avisar qualquer intercorrência que aconteça, né? Então, são documentos essenciais para acompanhamento desse residente, além daquelas que a gente já tem, né? O POP de limpeza, o POP de gerenciamento de resíduos, né? Isso tudo é importante que se tenha. A questão da infraestrutura física. A acessibilidade, então, nesse mesmo evento, falaram assim: mas a gente tem uma chácara, geralmente é assim, né? A gente tem uma chácara onde tem o terreno, ele é bem acidentado, então quer dizer que eu não posso ter uma pessoa portadora de deficiência ali dentro? Se ele não tem acessibilidade, você não pode ter, que a pessoa não pode ficar trancada. Reduzida ao quarto, né? Ele tem que fazer essas atividades, porque senão como é que ele vai, né, superar o abuso dessas substâncias? Então, a acessibilidade é a primeira coisa que a gente tem que olhar na infraestrutura física. Além da acessibilidade, a própria RDC diz: os quartos devem ser coletivos, podem ser coletivos. Se você quiser ter quarto individual, ótimo. Mas se um quarto é coletivo, você tem que possuir acomodações individuais. O que isso quer dizer, gente? Cada um tem que ter sua cama. Você não pode ter um quarto onde você tem ali um bando de colchão que no início, na noite, você joga no chão, cada um dorme, depois você recolhe o colchão. Não. Tem que ter o seu próprio espaço, né? Ele tem que ter um lugar, não é porque ele está ali que ele deixou de ser gente, não. E embora nesses cantos, muitas vezes é essa a realidade que a gente encontra, né? Então ele tem que ter um espaço para ele guardar a sua própria roupa, né? Ó, eu tenho uma camiseta, eu tenho uma calça que é minha, que eu gosto, e essa é minha, então ele guarda a sua roupa. Ele tem que ter um lugarzinho, por menor que seja, para ele colocar o seu pertence, tem que ter um espaço para ele que ele possa circular, né? Então, às vezes a gente é questionado por algumas vigilâncias sanitárias e às vezes até mesmo por outros agentes externos, por que é que vocês não colocaram aí o número máximo de residente dentro dos quartos coletivos? Porque aqui, diferente da IUP, a gente não tem a obrigatoriedade também do banheiro, a gente não tem o risco tão alto de um idoso mais que um idoso tem. Geralmente você tem aqui pessoas que são, tirando a dependência, né, eles estão bem de saúde. Então, você não tem necessidade de, às vezes, ter um quarto que tem um banheiro dentro, como em IUP tem. Eles podem utilizar um banheiro de fora do corredor. Agora, você não pode ter um banheiro para 30
20 pessoas, né? Então, por isso que a gente... Ah, mas Alice, quando vocês colocam assim, adequado, fica muito distante. Fica, gente, a gente sabe disso. Só que vocês têm que lembrar que a Anvisa, o regulamento é para o país inteiro. Então, eu não posso, de uma hora para outra, equiparar as cidades, né? Então, a gente pretende, e eu vou mostrar mais à frente, ter dados que possam fazer com que a gente avance nessas exigências, mas por enquanto a gente não consegue. Então, acomodações individuais é uma cama para cada um, pelo menos, né? O pessoal do Maranhão reclamou comigo e eu estou repetindo toda vez que eu converso com a Vigilância Sanitária, porque eu achei bem interessante que a Vigilância Sanitária chegou lá no município do Maranhão, num local desses, e o pessoal estava dormindo em rede. E aí a comunidade, o vigilante sanitário falou: não, pode não, tem que ser cama. Gente, Nordeste, interior, quem tem parentes como eu tenho, meus pais eram nordestinos, sabe que a galera gosta de dormir em rede. Então, o que que tem? Desde que seja uma rede para cada um, tem o menor problema, né? Agora, não pode ser também ele dormir numa rede que ele não gosta, não é acostumado, porque a rede seria mais barata. Então, isso tudo a gente tem que olhar, a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente também fala muito de prestar muita atenção, embora a norma não proíba, mas é bom a gente prestar atenção na questão das beliches, né? Então, quando você encontrar beliche, quem é que dorme em cima, né? Porque você tá, às vezes, é uma pessoa que faz uso de medicação pesada, então ela pode ter um risco de queda, né? Às vezes é uma pessoa que pode ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e lá em cima é mais complicado, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Os banheiros têm que ser limpos, eles têm que garantir a privacidade das pessoas, né? Tem que ter higiene. Gente, lugar nenhum, seja instituição de longa permanência para idosos, seja comunidade terapêutica acolhedora, seja creche, lugar nenhum que você tem acolhimento de pessoas é natural cheiro ruim. Cheiro ruim indica que alguma coisa não está bem ali dentro, tá? Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, garantir a privacidade, o respeito do indivíduo. Então, a porta não pode ser aquelas portas abertas. Ah, mas a gente coloca sem porta o banheiro, que eles entram aí, eles vão fumar. Não é o dono, o gestor da comunidade terapêutica quem tem que ver isso, não, tá? Então, tem que garantir a privacidade, o respeito do indivíduo. Os lavatórios tem que ter a questão também para ele se fazer uma higiene correta das mãos, né? E a secagem também é importante. E aí, promoção a respeito do usuário ao dependente das drogas, independentemente de qualquer condição, você tem que garantir os direitos fundamentais da pessoa. E aqui, a gente apanha de tudo quanto é lado. A gente apanha, às vezes, do Ministério Público, que diz: olha, a RDC está dizendo que você não pode ter isolamento físico, que você não pode ter tortura, e vocês não garantem isso. E às vezes a gente apanha da própria vigilância sanitária que diz assim: ah, mas isso aqui não é nosso, não, isso aqui não é da vigilância sanitária. Isso aqui, gente, a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana dentro de um local como esse é responsabilidade de todo mundo. É responsabilidade da Vigilância Sanitária, é responsabilidade do Ministério Público, é responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, né? É responsabilidade da família, é responsabilidade de todo cidadão, é responsabilidade de todo mundo. Então, olha, a RDC é bem clara, não pode ter locais com uso de trancas ou chaves, né? Então, é só o travamento simples. Então, dá uma olhada se você não tem um quartinho lá separado, né? Onde tem corrente, tem cadeado. Geralmente, esses quartinhos são colocados para castigos físicos, né? Aí o Ministério Público sabe bem melhor que a gente. Então, é travamento simples, sem uso de tranca ou chave. E toda admissão dentro tem que ser primeiro voluntária. A pessoa não pode ir para lá se ela não quiser. É uma comunidade terapêutica acolhedora. Então não existe essa de é involuntário. Ele está lá porque ele quer. Por isso que a RDC pede que ele tem que assinar aquele termo, né? E a admissão dele tem que ser precedida de avaliação diagnóstica. Aqui a gente tem
às vezes uma confusãozinha. As pessoas acham que essa avaliação diagnóstica é o encaminhamento do médico para aquela comunidade terapêutica. Não é. É só um documento, tipo um atestado, de que a pessoa não tem esse comprometimento biológico ou psicológico de natureza grave. Porque se ela tiver um comprometimento biológico ou psicológico de natureza grave, quer dizer, ela, por exemplo, ela é uma pessoa que ela tem um problema renal, né? E ela precisa de diálise, de hemodiálise tantas e tantas vezes na semana. E aí, vamos supor que a comunidade terapêutica acolhedora fique distante. Então, como é que você vai garantir que ele vai cumprir isso? Aí, essa avaliação diagnóstica é um documento, é tipo um atestado mesmo do médico dizendo, ó, ele não tem um comprometimento biológico, psicológico de natureza grave, então ele pode ficar na comunidade terapêutica acolhedora. É isso, não é um encaminhamento, tá? E essa avaliação diagnóstica tem que estar lá na ficha do residente, tem que ter a garantia da permanência voluntária do residente e ele pode sair de lá a qualquer momento, né? Resguardadas as exceções de risco imediato da vida para si e para terceiros, ou de intoxicação por substâncias psicoativas, né? Que se ele sair de lá, ele pode ter algum problema mais grave. Aí as pessoas, os gestores viram e dizem assim: ah, mas olha, tá vendo? Eu tô porque se ele sair daqui, ele vai se matar. Gente, quem tem que dizer isso não é o gestor. Tá bem claro aí, ó, avaliada e documentada por profissional médico. Então, você só pode manter uma pessoa ali sob essa hipótese, né, de risco imediato à vida dele ou de terceiros, se por acaso você tiver uma avaliação médica dizendo isso. Fora isso, ele pode ir embora a hora que ele quiser. E aí a pessoa vai e fala assim, mas a gente é meio longe do ponto de ônibus, você tem que levar a pessoa para o ponto de ônibus. Ah, mas ele não tem dinheiro para ir. Você avisou a família? Avisei, mas a família disse para ele ir de ônibus. Então, você vai ter que dar o dinheiro para ele ir. Ah, mas além disso tudo, eu falei, vai, porque senão você não tem. Então, você não abre uma comunidade terapêutica acolhedora se você não quiser fazer isso. Você vai abrir uma outra coisa, né? Então, ele pode interromper a qualquer momento. O que a comunidade terapêutica acolhedora tem que fazer é avisar a família, né? E aí a proibição dos castigos, eu já falei. Sobre a responsabilidade técnica, é uma pessoa, a RDC pede que ela seja só uma formação de nível superior. Ponto. Essa é a habilitação dela. Agora, se ele for um profissional de nível superior e ele for um profissional de nível superior na área da saúde, aí se o conselho exige que para ele ter responsabilidade técnica, o conselho ele precisa ser regulamentado no conselho, essa história toda, aí é uma exigência do conselho, né? E aí também você tem que ver isso, porque é uma exigência. Mas o que a RDC fala é um nível superior em qualquer área e tem que ter capacitação e experiência no atendimento a usuários. Então, ele tem que demonstrar isso para vocês, né? Ele tem que demonstrar a capacitação que ele fez, o tempo que ele tem, né, de experiência nisso. Geralmente, quem é responsável técnico nesses lugares são né, ex-residentes. E outra coisa, a RDC, ela fala do responsável técnico, que é este nível superior, e aí fala do responsável técnico substituto, que também é alguém de nível superior, né? E na ausência dos dois, ele fala de um profissional responsável. Então, são três figuras, né, que a gente tem aí. E o responsável técnico, aí já vai uma pergunta que sempre aparece. Tem que ter o responsável técnico lá toda hora de funcionamento? Não. Se o responsável técnico não tiver, tem que ter o responsável técnico substituto, mas esse é formalmente designado, né, gente? Então, lá na criação nos documentos de criação da comunidade terapêutica, tem que dizer lá, responsável técnico é o fulano, uma cópia, né, do certificado dele, se ele tiver conselho de saúde, conselho de profissional de saúde, também tem que ter isso lá, e aí dizendo, ó, na ausência dele, o responsável técnico substituto é ciclano, e ciclano tem isso e isso também, os documentos dele. Se nenhum dos dois estiverem,
na comunidade terapêutica e como ela funciona 24 horas, você tem o responsável técnico. Esse responsável técnico, a gente não exige que ele tenha uma formação de nível superior, porque ele não é responsável pelos medicamentos, né? Ele é responsável ali só, por exemplo, é uma madrugada, estourou um cano, né? Ou alguém saiu, quer sair, ele tem que levar, ou alguém passou mal. E ele tem que ir lá na ficha da pessoa e ver quem que ele tem que chamar, qual que é o serviço de saúde que vai atender aquele residente, né? Como é que vai levar. Então, a responsabilidade técnica é isso aí, tá? A capacitação da equipe profissional, ela tem que ter, manter o registro da equipe, incluindo a escala de trabalho, a condição de vínculo, né, dessa equipe. Isso é muito importante para evitar a questão do trabalho escravo, né? Então, todo mundo que trabalha ali, você tem que ter muito bonitinho as escalas de trabalho, a condição de vínculo, toda a documentação que coloque lá. Ah, esse é um residente, tá, beleza, esse é um residente, mas qual hora que ele trabalha, né? Como é que ele faz, para a gente evitar isso aí. A gente sabe que isso é muito comum. É uma equipe em número compatível com as atividades desenvolvidas e em período integral, quer dizer, ela não pode funcionar sem ter ninguém, tá? Deve ter registro de todas as ações de capacitação realizada pela equipe, com data, lista de presença, o conteúdo ministrado, né? E aí o que a gente já falou antes e que nunca é demais falar, a necessidade de esforço e integração de conselhos, do Ministério Público, dos órgãos de segurança pública, da assistência social, né? A gente, em nível federal, a gente está tentando fazer um acordo de cooperação técnica com o MDS, né? Porque eles também fazem a fiscalização dessas entidades, dessas instituições que eles compram, né? A vaga que eles pagam. E aí a ideia deles é que se a vigilância sanitária diz que ela não está ok, ela não pode funcionar, né? Então a gente vai estar conversando isso também em nível federal para que isso seja bem amarrado, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social só vai colocar dinheiro ali dentro se a vigilância sanitária disser, ó, essa comunidade é confiável, essa comunidade, ela tem alguns problemas, ela tem algumas coisas, mas a gente consegue organizar com o tempo, ela vai melhorando. E é isso que a gente aconselha, né, que dentro dos municípios, dentro dos estados, a gente faça. Hoje mesmo a gente teve uma conversa muito interessante com o pessoal da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, e a gente estava falando sobre instituições de longa permanência para idosos, comunidades terapêuticas e tal, e aí elas falaram que com relação às instituições de longa permanência para idosos, elas sempre fazem com o Ministério Público vai junto. Isso é um sonho para a gente, né? E todo mundo trabalhando junto para melhorar a qualidade disso aí. É, aqui a gente tem, na página da Anvisa, né, como o nosso tempo é exíguo, é pequeno, eu vou mostrar para vocês. Aqui está a página da Anvisa, na hora que você digita lá, portal da Anvisa, é essa carinha que aparece. Aí você vai aqui, ó, nesses três pontinhos, travou. Tava bom demais. Rafa, aí, voltou. Tá. Desculpa, gente. Aí você vai, clica em assuntos, aí vai aparecer uma série de quadradinhos. Você vai no quadradinho de serviço de saúde, e aí dentro do quadradinho de serviço de saúde vai aparecer outro tantos quadradinhos, serviço de interesse para a saúde. Quando você clicar em serviço de interesse para a saúde, é essa página que vai aparecer para você, que é a nossa página lá. Comunidades terapêuticas acolhedoras, aqui a gente fala um pouquinho o que é, né? Instituições de longa permanência, nossos relatórios de denúncias e as perguntas frequentes. Você clica aqui em comunidades terapêuticas acolhedoras, vai aparecer isso aqui, ó. Então, a gente tem perguntas e respostas com muita coisa que eu disse aqui, né? E que vocês podem, de uma forma, até a gente procura
né? O Rafa, a Tati, a Ana, a gente procura sempre estar usando uma linguagem muito mais tranquila, né? Menos técnica, é isso, porque isso aqui é aberto para qualquer cidadão, né? Então, ó, legislação e notas técnicas, então tem desde a RDC todas as notas técnicas que fazem menção, né? Que tenta explicar o que tem na 29. Tem um videozinho lá para o próprio cidadão, quando ele quer acessar uma comunidade terapêutica, para dizer para ele o que é, né? Então, essa é a página da comunidade terapêutica. A nossa última ação foi essa nota técnica número 3, né? Que ela esclarece o funcionamento. Então, muita coisa que eu disse aqui, eu tirei de lá, né? Ela tenta isso aí, mas a íntegra da nota está aqui. E ela tem o objetivo de orientar mesmo as vigilâncias sanitárias, né? E contribuir para uma fiscalização melhor, como eu disse desde o início. Aí, além disso, além da nota técnica, a gente elaborou, não sei se vocês no Espírito Santo já conseguiram acessar o roteiro objetivo de inspeção, né, da comunidade terapêutica acolhedora. Ele saiu agora no meio de agosto, né, então ele está hiper novo e ele é uma atividade que foi dia 19 de agosto, né, do professor Marcos Navarro, que ele procura ajudar, né, na fiscalização, tirando a subjetividade, né? Então, ele melhora o trabalho da inspeção sanitária, ele busca trazer dados para a Anvisa, para o Estado, para o município, né? Então, ele despersonaliza as ações, e eu vou mostrar como é que faz, reduz a subjetividade. Por que que ele reduz a subjetividade? Porque eu não tenho mais o binário, sim, não. Então, na hora que eu não tenho só dois para escolher, ele vai me ajudar melhor. Eu vou fazer uma anotação, né, melhor da realidade daquilo ali. A ideia é que todo o país utilize, né, e a gente consiga fortalecer mais o Serviço Nacional o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, até hoje, a GGTES, porque essa é uma coisa nossa mesmo, lá da nossa gerência, a gente já colocou 19 PDFs, né? Cada PDF desse do roteiro, ele tem um formulário junto, que aí é meio chato, mas é uma limitação da própria ferramenta Lime Survey, que você não fica com ela muito tempo sem ela cair. Então, não dá para você chegar, fazer a inspeção e ir colocando direitinho no Lime Survey. A gente orienta que você leve em PDF o ROI, faça as anotações e depois repasse. A gente está trabalhando no sentido de melhorar isso aí. A hora que você coloca no Lime Survey, automaticamente ele chega na Anvisa e vai montando um Power BI. A gente está no aguardo, na lista de espera para o Power BI de comunidades terapêuticas. Ah, Alice, mas quer dizer então que eu não posso fazer agora a inspeção e usar o ROI? Pode e deve, tá? A hora que você fizer, porque depois, quando a gente organizar o Power BI, esses dados vão ser compensados. A gente tem dos dois serviços de interesse para a saúde que tem norma, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos e a Comunidade Terapêutica Acolhedora, tá? Esse roteiro, ele envolve a RDC inteira, a gente fez com muito cuidado, o Rafael foi o nosso cuidador nisso aí, né? O nosso técnico ponto focal fez questão de que todos os artigos da RDC tivessem aí. Então, é a mesma coisa você pegar a RDC e levar. A gente colocou 31 indicadores. O que é indicador? Indicador é o assunto, é o tema, é o artigo. O que fala o artigo? Sendo que são 11 críticos e 20 não críticos. Eu vou tentar explicar aqui para vocês como é que se forma. Essa é a carinha deles. Com Depois a gente... licença, doutora Alice, não sei se importa, que tem duas participantes aqui com o braço levantado querendo fazer pergunta. Não sei se prefere agora ou ao final. O senhor que sabe. Viviane Barreto aqui, acho que lançou aqui uma pergunta. Só
Marcel, poderia. Oi. Eu tinha Microfones visto as liberados. perguntas e eu coloquei no chat que eu ia fazer no final, mas Ah, tá. se Vamos deixar. quiser Não, fazer agora, a gente pode pode dar fazer. continuidade, então, doutora Alice. Pode dar continuidade. Deixa para o final, então. Tá bom, então. Já estou terminando e aí a gente Tá. conversa. Aí, esse é o roteiro objetivo de inspeção e ele tem essa carinha aqui, ó. Você pode ver, ele não tem mais conforme e não conforme, né? Ele tem agora 6 instâncias onde você vai tentar acomodar aquela realidade da comunidade terapêutica, sendo que a coluna 3 é a coluna onde está exatamente o que a RDC diz, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a licença sanitária. Não possui licença sanitária, leva 0. Tem licença sanitária, só que a licença sanitária tá vencida e ele não pediu renovação. Você concorda comigo que esse cara, embora ele está todo errado, mas ele não está melhor do que o que nunca teve licença sanitária? Ele está melhor, então ele leva 1, ele não leva 0. Ele tem licença sanitária vencida, mas ele pediu já a renovação. Está só esperando a vigilância sanitária ir lá, olhar e tudo mais. Então, ele leva 2. Então, tá vendo aqui? Antes, eu só olhava, tem licença sanitária ou não tem licença sanitária? Se a licença sanitária dele está atualizada, como diz a norma, era conforme. Se está qualquer um desses 3 aqui, era não conforme, pronto. Então, agora você consegue ir adaptando isso, você faz com todos todos os temas, todos os artigos da RDC. O 4 e o 5 são a mais, não vou me ater aqui. O marco regulatório, ó, isso aqui é muito importante, porque na hora que você coloca aqui que a pessoa teve 0, 1 e 2, ele está infracionando, né? Ele está fora do que diz a regra. Ele só vai estar dentro da regra se ele acertar o 3, 4 ou 5. Então, na hora que ele coloca 0, que eu coloco 0, 1 e 2 aqui, eu automaticamente já tenho para o meu relatório, ó, dizendo qual que é a parte que ele está infracionando, tá? E a gente está desenvolvendo também para que esse relatório logo, logo ele já saia pronto também, quando vocês colocarem no Lamer Survey, né, que já vai ajudar bastante a gente. Então, isso é o que a gente chama de indicador, e isso aqui eu posso fazer um outro dia, se o Weber, vocês sentirem necessidade, quem ainda, porque a gente tem gente daqui que está trabalhando, né, no nosso grupo lá de trabalho para montar isso aqui, a Elizabeth participou, muita gente que está aqui agora, tenho certeza que participou, mas se alguém tiver uma dúvida, a gente vai trabalhar lá. Essa é a ideia do roteiro objetivo de inspeção, e olha aqui, gente, esse é o meu sonho. Esse aqui é de instituição de longa permanência para idosos. Isso aqui eu tirei no início do ano. É isso aqui, na hora, cada inspeção que você faz, que você coloca lá no Lime Survey, que vem para a Anvisa, ela vai parar aqui, ó. Então, eu consigo ver quais são os estados que estão utilizando o roteiro. Aí a gente consegue ver aqui, olha, eu tenho tantas aqui que são aceitáveis, que são as verdinhas, quase 30%. Quantos que são toleráveis, quer dizer, ela tem problema, mas ela não precisa ser interditada. E qual que seria interditada, né? E aí vai aquela observação que o Weber colocou. Aí, Alice, quer dizer então que se cair aí no inaceitável, a gente tem que interditar? Não. Quem vai tomar essa decisão não é você. Quem vai tomar essa decisão é o seu chefe, no caso aí o Weber, junto com o secretário de saúde, junto com o Ministério Público, junto com a Secretaria de Assistência Social, que aí você vai ver se tem condições ou não disso continuar funcionando, né? Chamando a polícia também, por aí vai. E aí a gente consegue, ó, ter uma ideia bem clara de onde é que está ruim, de onde é que não está, porque cada barrinha dessa são os indicadores, né? Cada linha daquela cria uma barrinha dessa. Então é bem interessante, esse é o sonho que eu pretendo, se Deus quiser, o ano que vem a gente volta aqui e mostra isso para vocês, as comunidades terapêuticas, né? Então utilizem o ROI, quem gostar, achar interessante. Se o roteiro objetivo de inspeção, naquela mesma página inicial da Anvisa, clicando aqui, assunto, serviço de saúde, aí ao invés de ser serviço de interesse, é só clicar em projeto de melhoria, que aí vai aparecer os roteiros objetivos de inspeção, você clica lá, estão todos os 19 aí em PDF para você utilizar. Além disso, a gente tem um curso, né, que a gente colocou agora no ar,
Era um curso que a gente desenvolveu com o Hospital Moinhos de Vento em 2020 e 2021, e agora a gente conseguiu colocar no Avavisa, que é o ambiente virtual de aprendizagem da Anvisa, que eu acredito que todos vocês que são fiscais conhecem, né? E o nosso curso, nós fizemos questão de que ele tivesse aberto. Então, você não precisa ser fiscal de vigilância sanitária para fazer, né? Então, todo mundo pode entrar, é só fazer o cadastro no Avavisa, e aí você pode fazer o curso. Ele é um pouco longo, claro, porque é complexo, né? Ele está com 20 horas, e o nome dele é Boas Práticas de Inspeção em Comunidades Terapêuticas. Ele deu muito certo em 2020 e 2021, por isso que a gente manteve. Aí a gente fez a revisão, né? E colocamos de novo no ar. E seguindo, né? Então, aqui estão os nossos contatos. Doutor Itamar já está com a nossa apresentação e eu só tenho que agradecer a todos vocês.